poderia até dizer, já adiantando um pouquinho do que a gente vai falar depois, quando eu entendo a lei de igualdade, olhando com o olhar do espírito que eu sou, não tem outro caminho, o resultado é a fraternidade. Então, se eu não sou fraterno, o estudo da lei de igualdade é que promoverá em mim o início da formação de uma consciência de fraternidade. A gente vai ver um pouquinho disso lá na frente. Mas concordo, né? Se não existir essa igualdade, não vai existir fraternidade. Mas vamos chegar lá, né? E aí eu fui pesquisar, eu gosto muito disso, a etimologia e o significado das palavras, quer dizer, a origem dela, como é que ela foi sendo construída no decorrer do tempo, e o que ela significava em cada época. E eu fui pesquisar, né, em dicionários clássicos, antigos e tudo mais, qual seria, na época de Jesus, o sentido disso que nós chamamos de perdão, né? E como os textos mais antigos são escritos em grego, obviamente tem que partir para as traduções e análise do grego, né? E tentar entender lá na época de Jesus. Então a gente pega o texto do Evangelho em grego e faz uma análise dentro do contexto do aramaico e do hebraico. E aí acontece o seguinte: a palavra que representava o perdão, quando você traduz ela, dentro do seu significado, significa libertar-se, deixar ir. Então, quando Jesus disse assim, perdoai o indivíduo, ele está dizendo assim, olha, meu filho, olha, Enzo, se liberte, não fique escravo disso, não. A pessoa já fez uma coisa para você, você se magoou, ok, você está num processo de avaliação, de crescimento, de aprendizado, perdão, de aprendizado e de aplicabilidade daquilo que eu ensinei, né? Então, se liberte, não carregue esse fardo, deixa o ofensor ir embora, porque aí depois é ele com a consciência dele, porque um dia, né, o Wi-Fi vai conectar, né, e ele vai perceber que está transgredindo a lei, do jeito que você está se esforçando para aprender agora. Então, deixa aí, se liberta. Deixa na memória, porque é um fato histórico, é um fato dentro da sua história, dentro da sua vida, e é uma coisa que machucou, então a dor vai estar aí. Não precisa esconder a dor, não precisa maquiá-la, justificá-la, não precisa, doeu, ponto. Né? E segue a vida, não carrega esse fardo. Não fica tomando esse veneno o tempo inteiro. E isso é muito importante para a gente entender essas regras de bem proceder. E aí, dentro desse conjunto de regras, que aí Kardec traz a ideia das leis morais, ele pensa